Uma boa tarde a todos. Mais um motivo de alegria estar aqui na casa de Deus para aprendermos um pouco mais da Sua palavra. Que Deus continue sendo honrado e glorificado na vida de cada um dos seus filhos. Convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. O primeiro livro aqui da Bíblia, capítulo 27. Livro de Gênesis, capítulo 27. E vamos aqui meditar do versículo 18 em diante. Assim que você encontrar o texto, diga amém. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse já Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus andou a meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, pois ele estavam peludas, como as do seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Nós vamos agora pedir a presença de Deus, a iluminação do Espírito, para entendermos melhor aquilo que nós lemos. Santíssimo e eterno Deus, eterno Pai, mais uma vez a Tua palavra foi aberta e nós precisamos da sabedoria do alto, da compreensão da Tua palavra, que nós não apenas venhamos a entender, a aprender, mas a apreender tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nesta tarde. É em Teu nome que te pedimos e te glorificamos. Amém. Irmãos, eu preciso de um título para esse sermão. E o título que eu encontrei está aqui no versículo 18. É uma pergunta que é feita por Isaque a Jacó. E a pergunta é a seguinte: quem és tu, meu filho? Você percebe que no versículo 24, essa pergunta é repetida: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Quem és tu, meu filho? Você lembra de Rebeca? Se você voltar à página da tua Bíblia, capítulo 25, aqui nos versículos 19 em diante, você vai entender que Rebeca é a mãe de Jacó. Isaque casa com Rebeca. E Rebeca, irmãos, era estéril. A esterilidade era algo comum nessa família, porque a mãe de Isaque, Rebeca, ela era Sara, era estéril, e a sua esposa, agora Rebeca, também é estéril. Mas da mesma forma que Deus é o Deus das famílias, que Deus é o Deus das alianças, Deus, ele fez fecunda a Sara, mãe de Isaque, como também ouviu a voz de Isaque quando pediu que Deus permitisse que Rebeca concebesse. Aqui no versículo 20,
diz que Isaac então toma Rebeca, casa com Rebeca, e Isaac então ora ao Senhor. Isaac tem um pedido especial a fazer. O pedido é que Deus ouça a sua oração e permita que Rebeca seja mãe. Na Bíblia, irmãos, o pai gera, a mãe concebe. Isso é muito importante porque, sabendo que Isaac é filho de Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, que na época era Abraão. Abraão não tinha filhos, mas Deus prometeu-lhe uma grande descendência. Deus cumpre o seu propósito, a sua aliança com o pai de Isaac, Abraão, depois Abraão. E Deus também vai cumprir a sua promessa feita a Isaac. Só que para que houvesse cumprimento dessa promessa, Rebeca teria que conceber. Irmãos, Deus ouviu a oração e Rebeca ficou grávida. Irmãos, interessante que a gravidez de Rebeca foi uma gravidez diferente de todas as outras. No ventre de Rebeca havia dois povos, duas nações. E diz que esses nascituros é a palavra jurídica que nós usamos no mundo jurídico, quando o bebê ainda está em formação no ventre da sua mãe. Não se trata de um recém-nascido, de um bebê, de uma criança com poucos meses, com poucas semanas, com poucos dias de vida, mas se trata de uma luta que está sendo travada dentro da barriga de Rebeca. Rebeca não sentia apenas um incômodo de uma gravidez, ela sentia dores. A gestação de Rebeca foi uma gestação dolorosa, porque no seu ventre havia dois filhos, lutando por um termo que nós vamos aprofundar um pouco nessa tarde, que era o direito da primogenitura. E um dia, irmãos, Rebeca então resolve consultar a Deus. Ela ora a Deus. Ela quer saber o porquê de tanto incômodo. Não era uma criança mexendo, não era um nascituro mexendo, mas eram dois nascituros brigando dentro do seu ventre. Então Deus, irmãos, explica, ele diz assim: olha, Rebeca, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti te dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Interessante, irmãos, que Rebeca queria morrer, mas a morte era uma coisa tão forte que Deus então explica para Rebeca: há duas nações no teu ventre, e a nação maior, cuja cabeça seria Esaú, servirá a nação menor, cuja cabeça era Jacó. Irmãos, eu aprendo nesta leitura que existem dores que você não pode orar para que Deus tire essa dor. Existem orações que nós devemos fazer, não para que Deus tire a dor, mas que nós possamos entender a razão da dor. Quando Rebeca entende a razão da dor, ela não procura mais. Quando Rebeca entende a razão da dor, ela não reclama mais. Quando Rebeca entende a razão da dor, ela não quer mais viver. Porque ela entender a razão da dor. A razão da dor aliviava a dor. Não que Rebeca não tivesse ainda a sua gestação dolorosa, mas ela entendeu. E o entendimento da dor aliviava a sua dor. Existem orações que nós devemos orar, não para que Deus tire a dor, mas que Deus nos ajude a entender. Irmãos, nasce o primeiro filho chama Esaú. A luta aqui era para ver quem abriria a
Quem nasceu primeiro, porque a luta aqui é pelo direito da primogenitura. Primogênito é aquele que abre a árvore, é aquele que nasce primeiro, mas diz aqui que Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. O nascimento agregado. Esaú nasce primeiro e Jacó segurando o calcanhar, como se tivesse puxando o calcanhar do irmão para nascer primeiro. O segundo filho, Jacó. Irmãos, os dois filhos havia nascido. O nome Jacó significa aquele que segura, aquele que agarra um calcanhar. Jacó também é conhecido na Bíblia como suplantador. Esaú, qual o significado do nome Esaú? Esaú significa peludo. Ele nasceu com um corpo cheio de Deus. Mas a Bíblia diz também aqui, informação que daqui a pouco nós vamos comentar um pouco mais, que Esaú era ruivo e todo revestido de pelo. Mas Esaú recebe o nome de peludo não por causa da sua cor. Ele recebe o nome de peludo por ter o corpo coberto de pelos. Irmãos, eu estava aqui procurando um texto para a gente entender um pouco sobre Esaú, e eu vou pedir permissão para ler esse texto, e diz assim: Esaú, porém, porque Isaac tinha, mas Esaú não tinha amor à devoção, nem inclinação para a vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam a primogenitura espiritual eram para ele uma restrição importuna e mesmo odiosa. A lei de Deus para Esaú, que era a condição do conceito divino com Abraão, o conceito da aliança, era desconsiderada por Esaú como jugo de escravidão. Esaú, irmãos, era propenso à satisfação própria, tanto como a liberdade para fazer aquilo que lhe agradasse. Para ele, poderio e riqueza, festas e orgias eram felicidade. Resumo de Esaú: amava a satisfação própria, centralizava-se no seu interesse no tempo presente, não tolerava restrições e deleitava-se na liberdade. O que eu estou querendo dizer com esse texto que eu li? Que Esaú não era espiritual. Esaú é o tipo de jovem, é o tipo de pessoa que ele não estudava a Bíblia, ele não participava do culto, ou se participasse, participava de uma forma contrária à sua vontade. Ele não tinha uma devoção com Deus, ele não tinha uma conexão com Deus. Se viesse na igreja, viria por uma mera obrigação. Esse era Esaú. Nós vemos aqui que muitas vezes a lei de Deus por ele era tida como odiosa. Ele não gostava de restrições, ele gostava de liberdade, ele gostava de viver hoje, ele gostava de festas, ele gostava de orgias. É o Esaú que não tem prazer na lei de Deus, que acha algo tedioso, mas era ele que tinha o direito da primogenitura. Por quê? Porque ele nasceu primeiro. Irmãos, Rebeca se preocupava muito com isso. Rebeca é a mãe dos filhos. Rebeca conversava com Isaac, porque tanto Isaac quanto Rebeca conheciam os filhos que tinham. Rebeca conversava, olha o marido, olha o perfil de Esaú. Esaú não tem condições de receber a bênção da primogenitura.
é desligado de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, não se envolve na igreja. Não é só pelo fato de não ter cargo, porque às vezes você não tem cargo na igreja, mas você se envolve, você participa. Mas a maior preocupação de Rebeca é porque, mesmo assim, a história diz que Isaac amava mais Esaú. Esaú era o predileto de Isaac. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. Porque o texto explica por que Isaac amava mais Esaú. Rebeca, por sua vez, embora a Bíblia não explique, mas dá a entender que Rebeca amava mais Jacó por ser mais espiritual, por entender que ele tinha um perfil de adorador. Não era perfeito, ele não era perfeito, mas tinha um desejo, sonhava com a primogenitura. E Rebeca, então, tinha duas preocupações. A primeira era esse gosto, essa predileção, essa preferência do esposo por Esaú, o filho que não queria nada com Deus. A segunda preocupação de Rebeca é que ela tinha medo que, mesmo assim, Isaac ainda desse o direito da primogenitura a Esaú. Esse direito, irmãos, uma vez dado, era irrevogável. Uma vez que o pai desse o direito da primogenitura, não tinha mais como revogá-lo. Então ela está atenta. Ela está atenta. E você vai perceber aqui que os meninos crescem. E agora Esaú era um perito, caçador. Esaú não trazia, irmãos, apenas a caça para os pais, mas ele era um aventureiro. Ele contava as histórias, as suas caminhadas pelo deserto, pelas montanhas, à procura da caça. E o texto diz, irmãos, que Isaac amava mais Esaú porque saboreava a caça. Então, Jacó, aqui Esaú ia para o campo, saía de manhã, vivia mais fora de casa do que dentro de casa, conseguia a caça, trazia para o seu pai Isaac, saboreava a caça, e ele gostava mais de Esaú, porque trazia a caça, e aí aquela caça era preparada, e Isaac então saboreava a caça. Quem era Jacó? Jacó era mais pacato. Jacó era mais aquele que ficava dentro de casa. É aquele que conversava mais com a mãe. Era aquele que falava do sonho, porque Jacó era um sonhador. E você vai perceber que José era um sonhador porque adquiriu essa característica do seu pai Jacó. Sonhava com a primogenitura, mas por direito de nascimento, essa primogenitura teria que ser dada ao seu irmão, a seu irmão Esaú. Ele não nasceu primeiro, ele não tinha o direito à primogenitura. Era só o mais velho, era só aquele que abria a madre. Mas, uma vez, irmãos, Esaú saiu para a caça, e tem um ditado que diz que um dia é da caça, o outro dia do caçador. Aquele dia foi o dia da caça. Esaú era um perito caçador, mas naquele dia ele não conseguiu nada, nenhuma caça. E ele chega agora a pouca distância da sua casa, faminto, saia cedo, com fome. Agora Jacó, seu irmão, está preparando ali cozinhado de lentilhas. Lentilhas, irmãos, era um tipo de planta da qual se fazia sopa, um ensopado de lentilhas. Era uma planta que dava uma sopa de cor vermelha, era ensopado avermelhado. Algumas pessoas colocavam tomates, colocavam pepinos, mas eu não sei se
Mas a lentilha por si só dava-se num ensopado avermelhado, e agora Jacó ali vê o seu irmão ali, faminto, o seu irmão Esaú está com fome, pede então ali aquele cozinhado, um prato de lentilhas, e olha, irmãos, que com todo respeito à lentilha, era um tipo de prato que o pessoal usava muito em tempos de extrema pobreza. Não é um prato especial, não é aquele prato especial. Muitas pessoas comeram lentilhas, não porque gostassem de lentilhas, não porque era o seu prato predileto, mas por causa da fome. Tempos de fome, muitas pessoas comiam polvilhado de lentilhas, sopa de lentilhas. E aí nós temos algo interessante no texto, porque Jacó, aproveitando a oportunidade, ele é oportunista. Ele fala assim: olha, faça uma proposta, eu te dou um cozinhado de lentilhas, a troco do direito da primogenitura. Irmãos, Esaú pensou duas vezes, perto da casa, perto de comida. Irmãos, um pouquinho mais de paciência queria forrar o estômago na casa dos seus pais. Mas como Esaú desprezava, ele trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilhas, por uma porção de lentilhas. E aqui tem algo interessante, irmãos, que ele ainda estudou. Foi uma venda feita com juramento. E diz o texto que a partir daquele momento, Esaú passa a ser conhecido como Edom. Olha só que interessante. O nome Esaú significa peludo, corpo coberto de pelos. Era por isso que ele se chamava Esaú. Mas ele também era ruivo. Só que agora, a partir do momento em que ele troca, em que ele despreza o direito da primogenitura, daqui a pouco eu vou falar porque esse direito é importante, ele passa a ser conhecido como Edom. Versículo 30. Daí chamar-se Edom. Esaú teve o seu nome trocado de peludo para Edom. De Esaú para Edom. De ruivo, de peludo para ruivo. Irmãos, na vida, na família, desta família, porque Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus confirma as promessas feitas a Abraão, na pessoa de Isaac, e confirma as promessas feitas a Isaac, na pessoa de Jacó, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus das famílias. Irmãos, Abraão teve o nome trocado de Abraão para Abraão. Sara, sua mãe, teve o nome trocado. Você vai perceber, irmãos, que a troca de nomes, né? Na própria família de Isaac, você vai perceber que Jacó teve o seu nome trocado. Jacó para Israel. Mas no caso, embora Isaac e Rebeca não tiveram seus nomes trocados, mas os seus filhos tiveram. E o primeiro aqui que troca o nome é Esaú. Por quê? Porque ele, a partir daquele momento da troca da primogenitura, ele passa a se chamar de Edom. Então, Edom, irmãos, era algo que relembrava aquilo que Esaú iria querer. Olha que contraditório. Edom, o nome Edom, lembrava a Esaú aquilo que lá na frente
ele queria esquecer. Quando Deus mudou de Abraão, Sarai para Sara, de Jacó para Israel, Deus quer engrandecer. É Deus que está trocando o nome, porque há um propósito na mudança do nome. Mas no caso de Esaú, é ele mesmo que está involuntariamente trocando o seu nome. Não é Deus que troca o nome dele, é ele, através das suas ações, que troca o seu nome. O nome revela a identidade do cristão. Irmãos, faço uma pergunta. Nesse primeiro tópico, eu quero que você responda a pergunta. Jacó enganou nesse episódio Esaú? Não. Por que Jacó enganou? Porque Esaú chega com fome, Jacó faz uma proposta. Esaú, como despreza a primogenitura, ele não é forçado, ele não vai morrer de fome, porque a sua casa está logo ali, tem comida logo ali. Ele não foi forçado, ele apenas desprezou o tamanho privilégio. Não há engano, ele estava consciente. E naquele momento, diz que Esaú sentiu uma alívio. Sabe quando você tira um fardo das costas, né? Porque é assim, irmãos, as coisas de Deus para uma pessoa natural é algo pesaroso, é algo tedioso, odioso. Para o homem espiritual, as coisas de Deus é um deleite, é um prazer. Mas para o homem natural, aquele homem que desligado de Deus, que não tem uma vida de relacionamento com Deus, de conexão com Deus, de devoção com Deus, é um perigo, é um fardo. Irmãos, a gente está estudando eu falo que é ES, Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina, Escola Sabatina sobre esse assunto. E diz lá na frente, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que Deus rejeitou, ele aborreceu, rejeitou Esaú. Mas na verdade, irmãos, quem está rejeitando a Deus é Esaú. Deus respeita o teu direito de rejeitá-lo, porque Deus não força, Deus não trabalha assim. Irmãos, quem é os Edomitas? Porque Esaú é pai dos Edomitas, ele é o cabeça de uma grande nação. Edomitas, irmãos, é um povo que, quando Moisés estava atravessando ali no deserto, chegando em Canaã, e eram irmãos, porque Jacó é irmão de Esaú, que é irmão de Jacó, eles negaram permissão para o povo de Deus atravessar o seu território. Outra coisa, se prepararam para a guerra. Então, Moisés pede permissão, garante que não vai causar nenhum tipo de dano, é apenas atravessar o território, não vão parar em Edom, o destino é Canaã, mas o povo nega. O rei de Edom nega, os descendentes de Esaú. Se prepara para a luta, porque se vocês atravessar o nosso território, vai ter guerra, que vai dar uma volta. Irmãos, no tempo de Saul, os Edomitas, os descendentes de Esaú, porque ele é pai de Edom, esse nome, essa troca, não foi algo do agrado de Deus, mas Deus permite, por causa das decisões erradas, tem as consequências. Foi um povo da qual Saul teve que lutar. Irmãos que se tornaram inimigos,
Moabitas, com os Amonitas, lá na travessia para Canaã, Deus poupou a guerra. Eles deram uma volta para não guerrear com os seus irmãos, mas no tempo de Saul, o primeiro rei de Israel, Saul teve que lutar contra os seus próprios irmãos. Salomão também teve problema com esse povo. Davi os conquistou. Depois Salomão, seu filho, estou aqui resumindo a história. Agora, no reinado de Josafá, ele se une aos Moabitas e Amonitas, tipo assim, sozinho nós não conseguimos vencer, mas vamos unir, a união faz a força, e agora com a ajuda dos Moabitas, Amonitas, que também são inimigos dos nossos irmãos, nós vamos vencer. Foram derrotados de novo. Foram derrotados de novo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque se tornaram inimigos de Deus. Daí o termo. Irmãos, uma pergunta. Esse direito poderia ser transferido? Poderia. No caso de Davi, eu lembro do século artilheiro, Jesus filho de Davi. Davi, irmãos, era a linhagem da qual descendia o Messias. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o direito à primogenitura espiritual dava o privilégio de ter na sua linhagem Jesus Cristo, de ser ancestral de Jesus, aquele que nos dá a herança, porque nós somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Cristo. Davi não era o filho mais velho, você sabe disso. Davi era um dos mais novos, era o mais moço, mas Davi, ele ganha essa primogenitura, é transferida para ele. Ele não foi o primeiro a nascer, nem o segundo, nem o terceiro, mas foi transferida, poderia ser transferida, claro que sim. Davi é um exemplo, porque Davi faz parte da linhagem de Messias. Irmãos, ela poderia ser também, em caso ali de desagrado, né? Em caso de pecado, de falta grave, ela poderia também ser transferida, dentro do exemplo, dos próprios filhos de Jacó. Você lembra que mais velho é Rubens, mas Rubens cometeu um crime, profanou o leito do seu pai, profanou o leito, a cama do seu pai, perdeu o direito. Você lembra de Simeão e Levi? O Simeão segundo da linhagem, segundo filho, também perdeu, porque justamente como Levi traiu a confiança da família e mataram, assassinaram os siquemitas por causa da violação à irmã de Ná. Rubens perdeu o direito, profanou o leito do seu pai, a cama do seu pai. Simeão e Levi, segundo e terceiro filhos, traiu a confiança da família. Os siquemitas circuncidaram. Depois eles foram lá, aproveitando da fragilidade, da fraqueza dos homens, e mataram os siquemitas. E aí veio Judá. Jesus é da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Você está vendo que a bênção da primogenitura está sendo transferida? E no caso de Esaú, ela foi transferida, porque Esaú simplesmente desprezou. Então não tinha nada de errado, irmãos. A questão aqui não é se foi errado a atitude, no sentido de ser legal ou não, de ser possível ou não, a atitude de Jacó. Agora é claro, que Jacó errou não porque essa primogenitura não poderia ser transferida a ele. Jacó errou porque Deus já havia garantido. Quando Rebeca estava grávida, Jacó ainda era nascido. Deus havia garantido que o filho mais moço teria preeminência sobre o filho mais velho. No caso de Jacó, teria preeminência sobre Esaú.
Irmãos, eu estou aqui para você entender aqui porque a primogenitura era importante. Eu tenho aqui algumas informações. Primeiro, primogênito, aquele que nasceu primeiro, ele tinha a herança celestial. Da Bíblia, que é a herança celestial? Ele herdava mais do que os outros filhos. Ele tinha direito à maior parte dos bens e da posse daquele que pertencia ao seu pai. É claro, depois da morte do pai. O filho mais novo, irmão, ele tinha ele tinha a presidência sobre os demais membros da família, ou seja, presidia no sentido de governar, como o presidente governa, ou seja, ele tinha mais autoridade sobre os demais membros da família. A última voz era dele, ele tinha mais autoridade, mais poder. Ele recebia o dobro dos outros. Por que é uma herança especial? Porque ele recebia uma porção dobrada, mesmo que fosse filho da mulher menos amada. Infelizmente, a monogamia já existia. A monogamia já existia nos tempos bíblicos, mas ele tinha esse direito. Ele era o representante da família, ele era o administrador dos bens da família. Só que a primogenitura tem um aspecto espiritual. Qual era o aspecto espiritual? Ele não era só o chefe da família, o líder da família, aquele que tinha maior autoridade, aquele que recebia a porção dobrada, mesmo se fosse filho da mulher muito amada. Mas ele tinha a chefia espiritual, ele era o sacerdote do lar, ele era o sacerdote da casa, era ele que oferecia o sacrifício em nome da família. E além de mais, irmãos, o maior privilégio, participar, fazer parte da genealogia, ser um dos ancestrais de Jesus. A leitura continua, irmãos. É claro que aí nós chegamos aqui, agora no capítulo 27, fizemos um comentário aqui no capítulo 25. Depois de um expulso, agora vamos ver os demais que erraram. Primeiro que errou, primeiro errado, Jacó. Não esperou o tempo de Deus. Duvidou que Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Quis colocar o carro na frente dos bois. Quis que Deus cumprisse a sua promessa, e ele ia cumprir. No tempo dele, Jacó, e da forma dele. Faltou fé. Um sonhador, mas pouca fé. O segundo aqui que comete o erro é Isaac. Depois de tanta orientação de Rebeca fala tudo, orientar tudo. Você não pode dar isso. Esaú não é espiritual. Esaú não quer nada com as coisas de Deus. É um peso, é um fardo. Não vive uma vida de conexão com Deus. Não vive uma vida de obediência a Deus. Mas sabe como amar muito, sabe cometer alguns erros aqui. Primeiro, ele quer dar a bênção, mas Rebeca não pode saber. Porque se Rebeca saber, claro que ela não vai dar o aval, ela não vai concordar. Então ele chama, ele está ali já com a vista obscura, está praticamente cego. Ele está achando que Rebeca não está por ali. Ele chama o seu filho de forma oculta, secreta, falando: você vai agora aqui trazer uma caça para mim, eu vou te abençoar. Eu não sei se você sabe, mas era uma tão assim solene que geralmente quando dava-se a primogenitura, que era a bênção, fazia-se um banquete. Ai, não era algo secreto. Era um banquete, algo puro, notório, era uma festa. Mas Isaac quer fazer a surdina. Por quê? Porque Rebeca não pode saber. Porque se Rebeca souber, ela não vai concordar. Ele gosta mais de Isaú, mas a sua esposa gosta mais de Jacó. Preste atenção. Às vezes são famílias assim. O pai gosta mais de um, a mãe gosta mais do outro. Mas eu vou pedir, irmãos, pelo amor de Deus,
Se você gostar mais de um filho do que o outro, não permita que isso seja tão notório. Pelo amor de Deus, não permita que isso seja tão explícito. E no caso de Jacó é explícito, todo mundo sabia. No caso de Isaac, sabia que todo mundo sabia que Isaac amava mais a Eva. Ele chama, Rebeca está atenta. E aqui eu estudei muito, irmãos, essa história. Estudei muito essa história. Aprendi muito essa semana. Rebeca chama Jacó. Assim que Isaac chama Esaú, Esaú sai para caçar. Fala: olha, já conseguimos pouco tempo. Conta a história, mas chegou aqui, ele achou que não estava ouvindo a conversa. Esaú vai fazer uma caça, ele vai a mais sozinho. Estou resumindo a história, mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que o segundo erro de Rebeca, porque Rebeca ela induz. Jacó não quer, mas a insistência de Rebeca insiste, porque Jacó precisava fazer parte do plano, fazer parte da fraude, fazer parte do engano. Ele precisava, porque se não participa não vai ter engano, não vai ter engordo. E diz assim: tanto Rebeca insistir, Jacó então fez. Interessante, irmão, que Jacó, nesse momento, ele tem mais maturidade do que a mãe. Um jovem que tinha mais maturidade teve mais. E por que eu digo isso? Porque Jacó temia de que aquela atitude, em vez de ele trazer bênção, trouxesse maldição. E não foi isso que aconteceu, irmãos. Não foi exatamente isso que aconteceu. Porque depois ali, Isaac desconfiado, veste uma roupa que pertencia a Jacó. Isaac está com uma deficiência visual. O sentido também está, mas ele pega ali, é uma roupa que pertencia, Isaac da pergunta, uma roupa de pele, de animal. Ele disse assim: a voz é de Esaú. E ele pergunta: quem és tu, meu filho? A pergunta que ele diz na igreja é o título do sermão: quem és tu, meu filho? Meio desconfiado, a voz parece de Esaú, mas ele diz: não, pai, eu não sou Esaú, eu sou Jacó. A bênção foi dada, mas o problema, irmão, é que logo depois Esaú chegou. Agora Esaú queria a bênção. Sabe por que Esaú queria a bênção? Não era pelo lado espiritual da primogenitura, não era pela vida devota, ele não queria ter uma vida devota a Deus, ele não queria ter uma vida de relacionamento com Deus, ele queria a primogenitura, da qual ele trocou, da qual ele desprezou, de uma forma consciente, por causa do aspecto material da primogenitura. Não era espiritual, não era fazer parte da genealogia de Jesus, não era ser sacerdote da família, não. Ele queria o dobro da herança, ele queria o poder, ele queria receber o dobro do seu irmão, ele queria ser o presente à família. Por isso que ele queria a primogenitura, ele queria representar a família, ele queria governar a família. Interessante, irmãos, que ele deveria ter ficado para o pai, mas uma vez com o direito de ser dado, não poderia ser revogado. E olha só o versículo 29, diz assim: firmo-te, povos e nações que reverenciem, ser Senhor dos teus irmãos, os filhos da tua mãe se curvem a ti, maldito seja o que te abençoar, e abençoado o que te abençoar. Essas palavras são ditas a Jacó. Quais as palavras? Sirvam de todos os povos, nações que reverenciem, ser Senhor do teu irmão, os filhos da tua mãe, teus irmãos se curvem diante de ti, maldito que te abençoar, e bendito que te abençoar. Percebe? Jacó
agora recebe o que ele queria. Esaú chega, não tem bênção de primogenitura para ele. O pai disse isso pensando no pai, na cabeça do pai, porque na cabeça de Isaac ele estava dando uma bênção para Esaú, quando na verdade era para Jacó. Não tinha como voltar mais, irmãos. E agora já fazendo, aqui já indo para a parte final do texto, na simbólica da parte de Esaú. Esaú agora quer matar o seu irmão, fratricídio, assassinato de irmão por irmão. O que aconteceu com Caim, quando matou Abel. Agora já tem que fugir. Ele tem que fugir. A pretexto de arrumar uma esposa, ele teria que arrumar uma esposa, mas não era dessa forma, naquele momento, mas o ódio do seu irmão, que sentiu enganado por Jacó. E aqui está uma história de Deus. Ele saiu para a terra de Labão, seu tio, irmão de sua mãe, para nunca mais vê-la. Era a última vez. Olha o preço, irmãos. Olha o preço do erro, as consequências do erro. Existe um perdão dessas consequências. Para a Rebeca, nunca mais teria seu filho. Nunca mais teria seu filho. Porque quando ele voltou, a sua mãe já havia morrido. Para Jacó, medo de ser assassinado pelo próprio irmão, como Abel foi por Caim. E agora, irmão, ele sai com a mão na frente e com a outra atrás, tendo que caminhar centenas de quilômetros, sozinho, em território de povos selvagens. E aqui, irmãos, vem a primeira visão, a visão da escada, porque Deus é como Jacó. Deus é como Jacó. Deus é tão maravilhoso que Deus não apenas disse, não apenas confirma a sua promessa, mas Deus também nos dá uma noção da escada, que é uma escada mística que ligava a terra ao céu. E aquela escada é o próprio Cristo. Anjos de Deus descendo e subindo. E numa conversa que Jesus teve com Natanael, João 1,51, ele diz assim: vereis o Filho do Homem, Jesus Cristo. Uma escada, e os anjos descendo e subindo, os anjos de Deus, descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Betel significa casa de Deus, porta do céu. Aquele lugar que se chamava luz, passou a chamar-se Betel, a casa de Deus, a porta do céu. Irmão, 20 anos ele ficou distante. Ele foi enganado várias vezes. O tão famoso enganador da Bíblia foi enganado várias vezes. Trabalhou 7 anos, porque ele saiu com a mão na frente e a outra atrás. Tinha um dote, era um pagamento que tinha que ser feito, porque ele foi arrumar uma esposa, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Trabalhou 7 anos. Depois de 7 anos, foi enganado pelo próprio sogro, que era o seu tio, até que era primo dele. 2 vezes, porque primeiro não deu a filha, ele trabalhou com uma filha, Raquel, que deve morrer. Foi enganado a segunda vez, porque o dote era um valor que se dava ao sogro, ao futuro sogro, dado pelo futuro gênero, e no momento do casamento, esse dote era passado à filha, a mãe dele. Fez isso por 2 vezes. Em 14 anos, Jacó foi enganado pelo seu sogro 2 vezes. Trabalhou 14 anos para casar com Raquel, porque foi enganado no primeiro 7. Já o seu sogro Labão reteve o dote. Ele não passou o dote. O dote, o dinheiro, o salário, que era de Jacó, ficou nas mãos de Labão. Não foi repassado para seus filhos no momento do casamento. E agora a gente já indo para a parte final do sermão. Ele tem que fugir, porque os últimos 6 anos ele é enganado pelo sogro mais 6 vezes. Em 6 anos teve o seu salário trocado, modificado 10 vezes. Já imaginou? Em 6 anos, seu salário trocado, modificado
10 vezes, porque Deus abençoava a Jacó. Deus então abençoava a Jacó. Agora Jacó tem que fugir do seu sogro, voltando para a sua terra. Depois de 20 anos, ele tem que fugir do seu sogro, que inveja, dos seus irmãos que inveja. Eles ficam com medo, porque eles podem tentar, pela força, roubar aquilo que por direito, pelo trabalho fiel, pertencia a Jacó. E aí nós chegamos agora, irmãos, no capítulo 32. No capítulo 32. Deus confirmando as promessas. O val do Jacó. Jacó agora com medo do seu irmão. Estava com medo do seu irmão. Era um encontro. Não foi para a sua terra depois de 14 anos. Ele já tinha sua mulher com medo. Mas depois de 6 anos, sendo enganado pelo sogro, sendo engajado pelo sogro, sendo engajado pelos cunhados, ele tem que retornar à sua terra. E agora, irmãos, o anjo de Deus chega, o homem chega aqui, o anjo de Deus, Jacó ali em oração, aquele homem que era o próprio Deus, ele toca ali, imagina os ombros, e aí começa uma guerra, uma luta, de meia-noite até o raiar do dia. E aí vem a pergunta daquele anjo, o próprio Jesus, se você ler a história, ele pergunta: quem és tu? E agora Jacó responde: eu sou Jacó. Ele não responde: eu sou Jacó. Deus então o abençoa. Interessante, irmãos, que a palavra de Jacó, que depois, onde foi o encontro de Deus com Jacó, onde aquele anjo toca as articulações de Jacó, foi o lugar onde Deus viu a face, onde Jacó viu a face de Deus, e sua vida foi salva. Interessante que antes, em Mani, Deus manda o seu exército. Mani significa exército de Deus, guarda do céu. Vale do Jaboque, significa face de Deus, salvação do céu. Talvez você participe de uns 3 grupos aqui. Talvez eu esteja falando para 3 grupos de pessoas. Aqueles que estão em Jacó no capítulo 32, aqueles que têm um encontro com Jesus, que passaram por uma experiência, por uma transformação. Talvez você faça parte desse grupo. E Deus te louve, que Deus continue sendo abençoado na tua vida, que você continue com essa vida de dedicação, com devoção a Deus, honrando e glorificando o seu nome. Mas talvez você esteja pregando para o Jacó no capítulo 25. Aquele que ainda não teve os seus planos confirmados, as promessas de Deus confirmadas na sua vida, que não querem esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, aqueles que têm promessas a se cumprir, mas que querem colocar o carro na frente dos bois, achando que estão fazendo favor para Jesus. Algumas pessoas querem fazer favor para Deus. Quando Rebeca teve aquela ideia, ela achou que ela fazia um favor para Deus. E o favor também porque era um plano de Deus maior, dominar sobre o menor. E não foi isso que o pai falou quando deu a bênção pensando que fosse para Jacó, pensando que fosse para Isaú. Um favor também para Isaac, porque Isaac estava fazendo algo que desaprovava o nome de Deus, algo que desaprovava, algo que não era do agrado de Deus. Um favor para Deus e um favor para Isaac. Às vezes você não quer esperar o tempo de Deus. Tenha fé, seja perseverante, não passe os carros adiante dos bois, mas talvez eu esteja pregando para alguém que realmente seja Esaú. Alguém que não quer nada com Deus, alguém que cristianismo, relacionamento com Deus é algo pesado demais, é algo tedioso, vir da igreja é uma saga. Talvez você esteja pregando para alguém que já deve ter criado até antipatia. Alguém que não tem mais prazer. Eu não sei para que grupo
terminar agora com um texto que se encontra, para terminar, um texto que se encontra em Apocalipse. Posso estar pregando para 3 grupos de pessoas. O Jacó, capítulo 30 em diante, que encontra com Deus, que vai viver uma vida de obediência, que teve a sua vida transformada. É um homem agora que teve um encontro com Deus, que teve a sua vida de reconciliação com Deus. O Jacó, talvez no capítulo 25, 26, quer as coisas do seu jeito, do seu modo, a seu tempo, que não espera o agir de Deus, para Deus confirmar as suas promessas na sua vida. Mas se você não for Esaú, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu quero te dizer, capítulo 2, versículo 17, o último texto diz assim: ao vencedor darei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Irmão, nós vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento. Deus tem um novo nome para te dar. A gente não é Davi, não é Jonas, não é Maria, não é José, é um novo nome. Mas que possamos aprender com essa história. Aprender a ser sinceros diante de Deus. Se você não tiver vontade de orar, seja sincero. Se você já tiver sentido a vida espiritual tediosa, seja sincero. Fale isso para Deus. Peça a misericórdia de Deus, e Deus vai agir em sua vida. Vamos orar. Santíssimo Deus e meu Pai, nós aprendemos que o Senhor tem planos para nós, planos na nossa vida, e que vão se cumprir, mas se ainda não se cumpriram, nos dê a paciência, a persistência, a perseverança, porque é uma característica dos santos, daqueles que vivem uma vida de obediência a Ti. Mas que fomos porventura Esaú, que somos misericórdia de nós. Que possamos ser sinceros diante de Ti, que possamos, Senhor, falar que realmente nós somos, valorizar as coisas espirituais, para que nós não recebamos o nome de Edom, um rótulo negativo, algo que conta coisas ruins, mas que nós, juntamente com Esaú e Jacó, possamos receber um novo nome, um novo escondido para o vencedor, para o Senhor dar a todos aqueles que amam. Muito obrigado, Senhor. Que o nome de Deus tenha sido honrado e glorificado. E que Deus nos bendiga nessa tarde.